Olá, caros amigos e amigas. Alegria recebê-los em nossa reflexão desta semana. Vivemos tempos conturbados. A violência se espalha no mundo. E não falo aqui apenas da violência entre países, da guerra entre Rússia e Ucrânia. Falo de uma violência que está em quase todos nós. Uma violência que se expressa muitas vezes nos lares, na nossa convivência, no trânsito, por exemplo, na nossa intolerância religiosa, uma violência contra as mulheres, a violência nos campos esportivos. Enfim, temos a impressão muito forte de que cada um de nós ainda não encontrou o endereço da paz. É justo que a gente vibre, que a gente ore pela paz mundial, que a gente deseje que esse conflito entre Rússia e Ucrânia se extingua o mais rápido possível. Mas é importante também pensar como nós individualmente alimentamos, de alguma forma, esta guerra. Como nós, muitas vezes, deixamos de ser pessoas pacíficas e damos ensejo a conflitos das mais variadas matizes. E são esses pequenos conflitos que explodem aqui e acolá, que acabam de alguma forma propiciando condições para que se reproduzem em maior escala. Pensando em como eu poderia observar a mim mesmo nesse campo, me veio a figura de Francisco de Assis, que foi um homem de paz. Foi considerado o santo da paz, o autor espiritual daquela oração que todos nós muitas vezes declamamos, cantamos: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Como isso é tão urgente, como isso é tão atual. E olhando para Francisco, eu tentei observar nele aquilo que falta em mim. Eu tentei ver que virtudes fizeram dele um homem de paz. E eu pude constatar, dentro da minha singela percepção, ao menos 5 características, 5 virtudes, 5 condições que fizeram de São Francisco um homem que promoveu a paz. Nós pudemos ver nele as virtudes daquele que foi irmão, as virtudes daquele que foi servo, as virtudes daquele que foi um homem gentil, cortês, a virtude daquele que foi um homem alegre e também a virtude de alguém que foi misericordioso. São virtudes que foram também identificadas pelo teólogo franciscano Leonardo Boff no seu livro Terapeutas do Deserto, editora Vozes, onde Leonardo Boff analisa essas virtudes franciscanas tão atuais para a nossa reflexão. Então, retomando, essa característica de Francisco como irmão, ele chamava as pessoas de irmão, de irmã. Isso quer dizer que ele não se sobrepunha aos outros, ele não se considerava superior aos outros, e nem tratava os outros como se fosse uma pessoa
superior ou melhor. Isso já seria um grande motivo para que a gente evitasse muitos conflitos, né? Porque se nós nos consideramos melhores, com mais direitos, superiores, poderemos resvalar facilmente no terreno dos conflitos. Francisco também se colocava como servo, aquele que veio servir, aquele que veio ajudar, aquele que, imitando Jesus, lavava os pés dos seus discípulos, que não veio para mandar, mas que veio para servir, para cooperar. Outra característica muito predominante em Francisco era que ele era gentil, ele era cortês, ele era um homem fino, ele era um homem delicado. E eu vejo que muitas vezes as nossas relações se estremecem muitas vezes porque a gente perde essa delicadeza, a gente perde essa condição de gentileza. Às vezes nós somos bruscos, nós somos agressivos, nós somos ríspidos, nós somos contundentes, nós perdemos aquela condição de doçura. Deixamos de ser uma pessoa afável para sermos uma pessoa muitas vezes amarga, irônica, áspera. E evidentemente que assim nós fomentamos, né, relações conturbadas, diálogos que tendem à agressividade, fomentando a discórdia. Francisco também era um homem alegre. Não uma alegria boba, como diz Leonardo Boff, estudioso franciscano, mas aquela alegria que partia da condição de compreender de que todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai, e que devemos viver como uma família, como a família de Deus. Devemos nos tratar exatamente como filhos da mesma mãe e do mesmo pai. E aí, então, incluindo a natureza, incluindo as plantas, incluindo os animais. E, por fim, uma outra característica relevante de Francisco é que ele era um homem compassivo, ele era misericordioso, ele tinha misericórdia, ele tinha compaixão do sofrimento alheio, ele se compadecia, pesava nele a dor do outro, ele tinha empatia pelas pessoas. Isto é algo que também, para nós, é uma virtude que precisamos aprender com muita urgência. Porque a dor do outro também é nossa. Também é nossa, porque aí nós, fazemos a ponte com aquela primeira virtude franciscana da irmandade. Somos irmãos, somos filhos do mesmo Pai. Devemos servir uns aos outros, devemos ajudar uns aos outros, porque todos nós somos criaturas ainda imperfeitas, impotentes, somos frágeis, somos miseráveis. Ninguém é autossuficiente. Todos nós precisamos uns dos outros. E todos nós reconhecemos que
Somente sendo Deus perfeito, nós humanos somos seres ainda naturalmente portadores de imperfeições. Então, se nós não tolerarmos a imperfeição do outro, quem tolerará as nossas? Quando nós cairmos no erro, quem perdoará as nossas quedas se nós não perdoamos as imperfeições alheias? Isto gera agressividade, isso gera punição. Nós muitas vezes, em nome da religião, nós temos um discurso às vezes pesado, às vezes um discurso moralista, um discurso que condena as pessoas, um discurso que vê muitos pecados nos outros. É porque talvez a gente não enxergue os nossos próprios pecados. E Francisco, ele fazia isso constantemente. Ele se dizia o mais pecador, o mais necessitado de todos. E porque ele reconhecia sua condição humana, precária, imperfeita, ele fazia isso com o próximo. Então isso é uma fonte que extinguia muitas tensões, muitas brigas, muitos recalques. Porque todo aquele que é condenado, ele tende a reagir. Mas aquele que é entendido, aquele que é amado, esse então se desarma. Então, meus amigos e amigas, São Francisco para nós é esse irmão que neste momento da Terra pode nos inspirar a desenvolver uma espiritualidade verdadeiramente cristã, esta sim capaz de trazer paz para a nossa vida e a partir da paz em nós podermos construir a paz no mundo. Paz e bem a todos.